O tema da mensagem é: até quando, Senhor? Vou repetir, é uma pergunta. Até quando, Senhor? Eu não sei se você já passou por adversidade na vida, por tribulação, por sofrimento de longo tempo. Às vezes eu conheço alguns, talvez você conheça, alguns entram no tratamento médico que parece que vai ser curto e fica meses, às vezes anos. E chega um momento desse tratamento médico que você está cansado de tanto clamar. Chega um momento do desemprego, quem já teve a infelicidade de ficar desempregado. Chega um momento do desemprego, principalmente para o homem, que ele fica exausto. Exausto de orar, exausto de buscar emprego, exausto. Chega um momento onde muitas vezes o lar tem uma disfunção ali entre marido e mulher, ou entre pais e filhos, e é uma confusão. E o crente intercede, e passa-se semanas, meses e anos sem que haja um resultado. Os salmos que nós vamos ler aqui fala sobre isso. A pergunta é: até quando, Senhor? E você ora, busca, é fiel e aparentemente nada acontece. E você fica exausto, cansado de clamar, cansado de orar, cansado de confiar. E aí vem a sua humanidade. A sua humanidade vem e diz: até quando, Senhor? Não suporto mais. Vamos ler juntos Salmos. Vocês vão acompanhar e eu vou ler, porque essa leitura é melhor pausadamente, como eu vou fazer. Vocês vão acompanhar na tela Salmos 13, tá bom? Coloca na tela que eu vou ler aqui junto com os irmãos. É lindo esses salmos, mas ao mesmo tempo ele revela muito a nossa humanidade. Eu vou ler para os irmãos acompanham. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação no íntimo e tristeza no meu coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta na tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tens feito. Vamos orar? Senhor Deus, usa esse texto que é teu para abençoar a tua igreja. Me santifica e me usa neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu lembro desse clamor de Davi, na verdade, esse salmo, ele tem 3 momentos, e nós vamos tratar primeiro desse primeiro momento de tristeza de Davi, de angústia de Davi. Tem um outro texto na Bíblia que reflete muito essa angústia de Davi, essa pergunta de Davi: até quando? Vocês vão lembrar de Ana, esposa de Eucana, que tinham 2 mulheres, que naquele tempo podia ter 2, 3 mulheres, e Ana não tinha filhos, não tinha o privilégio de dar filhos durante muito tempo no casamento. E a segunda esposa de Eucana já tinha gerado muitos filhos, e foram se passando anos, e Ana clamando ao Senhor, sendo fiel ao Senhor em absolutamente tudo, e ela não conseguia engravidar. Um dia seu esposo a leva para a festa, e ali estava o sacerdote Eli. Ana estava tão exausta espiritualmente, presta atenção nessa palavra que eu estou falando.
Ana estava tão exausta espiritualmente, mentalmente, devido a tantos anos de oração a respeito de um fato, de um milagre, e nada tinha acontecido, que ela ali perto da tenda do profeta, ela começa a orar, mas ela estava tão exausta que ela não consegue pronunciar palavras, mas ela balbuceia palavras sem sentido, mas estava clamando ao Senhor, como se fosse o último fôlego de vida. Ali o profeta, sem sabedoria, ele não entende, acusa de estar bêbada, e até que o Espírito de Deus vem sobre esse profeta, abre seus olhos e dá entendimento que aquela mulher é mulher de Deus. E ali Deus inspira o profeta a derramar uma profecia, uma bênção sobre o ventre de Ana. E um ano após, Ana engravida, não de qualquer um, mas de um grande sacerdote. Ana passou pelo processo de exaustão, como Davi também passou. Essa primeira parte a verdade, uma poesia ou uma canção, Davi, quando você pega a Bíblia, você percebe que Davi pega a letra desta canção e entrega ali para o mestre de música, e esse mestre de música transforma essa poesia, esta oração, em uma canção para tocar no templo. Esse salmo é escrito, irmãos, para encorajamento meu e seu. Davi está passando por dificuldades e faz esse salmo de lamentação, mas ao mesmo tempo de entrega total e submissão a Deus. É interessante que Davi, neste Salmo 13, ele não explica a razão pela qual ele está aflito. Davi não explica qual é o seu sofrimento. Davi não explica qual é a sua peleja, a sua luta, diferente do Salmos 32, que Davi ali confessa e declara que ele era o pecador e se arrepende e confessa diante de Deus, e ali ele admite que toda aflição no Salmo 32 que ele estava passando, Davi admite que era culpa sua, pelas suas transgressões e pelos seus pecados. Então nós sabemos no 32 qual é a razão do sofrimento de Davi, mas no Salmos 13 não. Nós podemos imaginar muitas coisas. A vida de Davi é interessante, ela é rica, muito rica para nós estudarmos, mas apesar de a vida de Davi ser muito rica para nós estudarmos, Davi era um cara comum, como eu e você. Às vezes, quando nós lemos textos bíblicos, eu não sei se já aconteceu isso com você, parece que nós estamos lidando com super-heróis. Quando falamos do apóstolo Paulo e seus sofrimentos, o próprio Davi, ou qualquer dos heróis da Bíblia, se nós não pararmos para nos colocarmos na cena, naquele local, naquela cultura, e no lugar dele nós vamos pensar que estes grandes homens como Davi eram seres especiais, mas não. Davi era tão humano quanto eu e você. E é essa humanidade de Davi que faz com que ele questione o Deus soberano sobre todas as coisas. Talvez como você e eu algum dia já tenha questionado e nos sentimos constrangidos por isso, e o pior dos pecadores. A minha vida de juventude foi questionar e brigar com Deus. Davi era tão humano que ele era, na hierarquia de sua família, ele era o último. Ele seria um homem comum. Provavelmente só sobraria para ele trabalhar para um de seus irmãos, porque a herança ficaria com o primogênito e com os outros. Davi, quando é ungido pelo sacerdote, às vezes nós pensamos que quando fazemos grandes orações, e esse é o nosso desejo, algo extraordinário vai acontecer naquele momento. Davi é ungido pelo sacerdote, e na manhã seguinte ele continuava sendo o pastorzinho de ovelhas, que tinha que acordar bem cedo e levar as ovelhas para verdes pastos, para águas tranquilas. Mas Deus, nesse dia comum de Davi como pastorzinho, foi experimentando Davizinho. Matou um urso, matou um leão. Logo depois ele tem um chamado de coragem, mata um gigante, vai para as tropas do rei Saul, Deus o abençoa,
e o promove, ele vai oficial do exército do rei Saul, até que ele chega general do rei Saul, até que chega o segundo homem no comando do reino de Saul. Deus tem estado com Davi ao longo de toda a sua vida. Mas Davi sempre foi um ser humano comum como eu e você, e não semideus. Às vezes, quando lemos, como você já leu, a morte de Estevão, apedrejado, você já parou para estar na cena do crime? Estevão é um homem comum, temente a Deus. Ser apedrejado é uma das piores mortes. Imagine pedras indo em direção a Estevão, Estevão desamarrado, talvez, tentando se defender, e as pedras sendo lançadas e quebrando ossos a ossos. E as pedras, ao se defender ou não, pegando em sua face, fratura na face, fraturando o seu crânio, sua costela. E como a misericórdia chega, alguém pega uma pedra maior e taca em seu crânio para ter um traumatismo craniano e vir à morte. Uma dor profunda de um homem comum, temente a Deus. Não era um super-herói. Portanto, todos os grandes homens que nós lemos, homens e mulheres, são homens comuns, como eu e você. Davi, nesse momento onde nós lemos esses dois primeiros versículos, ele está questionando Deus. Ele está dizendo para Deus: eu não sinto a tua presença nesse momento de dor, eu não sinto a tua presença neste momento de perseguição, eu não sinto a tua presença nesse momento que eu mais preciso de ti, eu não sinto. Até quando, Senhor? Para que sempre te esquecerás de mim? Davi está completamente desenganado de Deus. Diferentemente de outros salmos que nós conhecemos, mas é interessante, sempre precisamos lembrar que assim como Davi passou por aflições durante toda a sua trajetória, Deus abençoou Davi abundantemente, mas a vida de Davi foi peleja durante toda a vida dele. Foi problemas e problemas, lutas e mais lutas, perseguições e perseguições. Essa é a história do homem comum, homem de Deus, Davi. E Davi se dá o direito, neste momento, de ser um homem comum, e não um super-herói que muitas vezes o crente pensa que Davi é, de olhar para Deus e dizer: Senhor, tu se esqueceste de mim, e eu não suporto mais a tua ausência, não suporto mais passar pelo que eu estou passando, sem tu olhar para mim, sem tu cuidar de mim, já estou cansado de clamar e orar. Mas Jesus nos adverte, irmãos, algo muito importante que nós não podemos esquecer. Existe uma diferença muito grande. No Éden não havia pecado, não havia sofrimento e dor. Na eternidade não haverá pecado, não haverá perseguição, não haverá doenças, enfermidades, sofrimentos, injustiça ou dor. Mas enquanto nós estamos aqui neste mundo, Jesus nos adverte em João 16:33, ele disse: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se vocês creem em mim, estão em mim, vencerão o mundo também. Jesus, ele não diz que seria uma vida tranquila para nós. E quando nós voltamos no Salmo 13, nós temos o versículo 1 e 3, onde nós encontramos Davi com uma incerteza gravíssima para um homem de Deus, a incerteza da onipresença de Deus, ou seja, a incerteza de que Deus está comigo em todos os lugares. Davi não tinha certeza mais que Deus estava com ele naquele momento de aflição. Davi tinha a incerteza da onipotência de Deus, do poder de Deus em todas as situações, em todos os lugares, em todas as causas. Davi estava se sentindo incerto da fé que ele sempre teve no Deus Todo-Poderoso. E o interessante que Davi nos ajuda a lembrar, como humano, que nós nos esquecemos muito rápido
das bênçãos e milagres de Deus que Ele tem derramado sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Se você parar para pensar nas últimas semanas, ou últimos meses, ou últimos anos, o quanto Deus tem te abençoado, o quanto Deus tem te guardado, o quanto Deus tem te livrado da morte, te livrado da mão do inimigo, o quanto Deus tem te feito prosperar, o quanto Deus tem te guardado, te consolado. E quando vem a adversidade, agora falo de Davi, a vida de Davi, como eu falei, foi bênçãos e mais bênçãos, milagres após milagres, porque sempre que Davi teve uma luta contra o urso, o leão, o gigante, ou como soldado, ou como general, todas as lutas ele teve vitória em nome de Deus. Portanto, Davi nesse momento parece que tem uma amnésia como eu e você, porque ele era humano, e ele se esquece do quanto Deus esteve com ele durante toda a história de sua vida. Deu um branco, como talvez aconteça com você ou comigo em alguns momentos. Davi já havia atendido, Deus já havia atendido a Davi infinitas vezes, Deus já havia guardado e protegido a Davi inúmeras vezes, Deus já havia abençoado incontáveis vezes. A vida de Davi é uma vida abundantemente próspera. Mas nesse momento, ele pergunta: por quê? Por quê, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas Davi não está nesse momento do versículo 2, no seu melhor momento. Não sabemos o porquê, mas emocionalmente Davi não estava no seu melhor momento. Talvez como alguém que participa desse culto essa noite presencial online, não esteja em seu melhor momento. Mas mesmo não estando em seu melhor momento, emocional, teológico ou espiritual, Deus tem cuidado de vós. Deus não depende de nós para cuidar de nós. Ele cuida de nós porque Ele nos ama e decidiu amar primeiro. E glórias a Deus por isso. Mas Davi não estava no seu melhor momento, e quando nós abrimos o Salmo 139, nós vemos um outro Davi, assim como você para pensar a seu respeito em outros momentos do seu relacionamento com Deus, você vai ver que se hoje você não está bem espiritualmente, na sua carreira de fé, houve momentos que você estava cheio de autoridade e poder como Davi, porque você é ser humano, tem dias que você está muito bem e tem dias que você precisa ser carregado no colo pelo próprio Deus. Veja o Salmo 139, versículo 1 e 2, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Versículo 7, para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama ao Sheol, lá também estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão me guiará, e Tua mão direita me susterá. Que Davi, cheio de fé, cheio de autoridade, cheio de poder. Mas os Salmos, ele vai caminhando, os Salmos 13, ele vai caminhando, e nós temos ali, no versículo 3, um incrédulo Davi, neste momento, se voltando para o único lugar que ele poderia se voltar, que é para a presença de Deus. Eu me lembro quando eu era jovem, eu briguei com Deus, várias brigas sérias com Deus. E eu falei: eu não quero mais saber de você, Deus, e falavam as coisas duras para Deus, eu não quero pensar em você, não quero ler a Bíblia, papapá. Mas aí quando eu começava a planejar alguma coisa a respeito da minha vida profissional, pessoal, não, vou fazer isso, tal, porque Deus já me abençoou. Aí quando eu lembrava que eu falei em Deus, não, eu não quero pensar em Deus, eu não quero orar para Deus e tal, porque não tem como.
É impossível fugir da presença de Deus, aqueles que são de Deus. E aí, Davi, na sua extrema exaustão, reclama de Deus até quando o Senhor, no versículo 3, ele diz, ele pede para ter visão espiritual. Deixa eu ler aqui, versículo 3, ó Deus, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão. Davi está pedindo algo muito importante para a sua vida, irmãos. Presta atenção. Davi estava cego espiritualmente, temeroso, angustiado, exausto com suas pelejas, com a perseguição e com todo o drama que ele estava vivendo. Descrente. Mas na sua descrença ele volta-se para aquele que não estava crendo. É tão engraçado, tão paradoxal isso, né? Ele se volta para aquele a qual ele estava fazendo queixa agora há pouco. E diz, meu Deus, abre meus olhos espirituais, me faz enxergar. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, me faz enxergar, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá visão espiritual. Irmãos, a melhor oração que você pode fazer é pedir a Deus que Ele te dê visão espiritual. Na visão espiritual você recebe sabedoria, discernimento e, obviamente, após isso tem autoridade e poder. O apóstolo Paulo, quando foi visitado por Jesus no caminho de Damasco, ele era um cego, enxergava o horizontal, mas espiritualmente ele era cego, apesar de ser um exímio religioso, nota 10 como religioso, mas era cego. Quando ele perde a visão horizontal, a visão humana e é elevado, e recebe a oração, o texto diz, como escama de seus olhos caem. Naquele momento, Paulo volta a enxergar, que era Saulo ainda, volta a enxergar o mundo horizontal, o mundo físico, o mundo natural. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo passa a enxergar o mundo vertical, o mundo espiritual, transcendente. Apóstolo Paulo se afasta da sociedade, passa 3 anos fazendo uma releitura da Torá, do Antigo Testamento, porque ele já conhecia de cor, mas ele faz uma releitura, não como um cientista, não como um religioso, mas cheio do Espírito Santo, com visão espiritual. Está passando pela sua luta, irmão, minha irmã, está cansado, está exausto, está perguntando até quando, Senhor, vou continuar, se volte para esse Deus que você tem dúvida e peça, Senhor, dá-me visão espiritual, para que eu veja a tua glória. Quando o apóstolo Paulo recebeu ali naquela oração a visão espiritual, ele passou a ver não mais o mundo religioso, não mais o mundo natural, mas passou a enxergar a glória de Deus. O grande problema nosso é quando nós estamos passando por lutas, passando por pelejas, passando por situações difíceis na vida, nós nos concentramos em impedir o milagre nesta situação, deste negócio, se é emprego, se é saúde, se é família. Nós nos concentramos e investimos tanto tempo nas coisas naturais e nos esquecemos de pedir para Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais para eu consiga ver a tua glória e entender por que estou passando e para quê, para que eu consiga entender e ser usado por ti mesmo em meio à aflição, para que eu consiga, meu Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, com os olhos espirituais abertos, Senhor, eu possa entender que eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo todos os dias, porque essa promessa de Jesus, ele ascende aos céus após ressuscitar e diz, e eu estarei convosco todos os dias. Mesmo naquele dia que você acha que ele não está, Deus ali está. E Deus é tão extraordinário, irmão, mas tão bondoso,
tão gracioso, tão misericordioso, que é o próprio Deus que direciona a oração de Davi. Um Davi cansado, exausto, cobrador de Deus, até quando o Senhor? E o próprio Deus vai moldando a mente de Davi, quando ele começa a orar, mesmo cobrando, mesmo reclamando, e Deus vai tocando no coração de Davi, direcionando o coração de Davi para o versículo 3, para que Davi pudesse fazer a oração correta, pedir a presença de Deus, pedir: Senhor, ora para mim, responde, ilumina os meus olhos, me santifica, me dá visão espiritual. E aí ele chega no outro nível, no terceiro momento, no versículo 5, depois que ele se enche de Deus, depois que ele recebe enquanto clama, recebe enquanto questiona a presença de Deus em seu coração, Deus fala com ele e ele conclui o seu poema, a sua oração, dizendo: eu, porém, confio no teu amor leal, o meu coração exulta na tua salvação, cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quando Deus abre os olhos espirituais de Davi, quando Deus abre os seus olhos espirituais, você volta ao passado e consegue louvar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quanto bem Deus tem feito a você ao longo de toda a sua vida, e muitas vezes nós não reconhecemos. Mas quando nós pedimos ao Senhor para que os nossos olhos sejam abertos, que haja uma abertura de nossos olhos espirituais para ver a glória dele, nós vamos recordar dos feitos do Senhor na nossa vida. E se ele nos abençoou lá atrás, irmãos, se ele derramou milagres lá atrás, por que não te abençoaria hoje? A mão de Deus está sempre estendida para te abençoar. Deus jamais vai reter a sua mão. Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em ouvir a tua voz, Deus tem prazer em ouvir a tua oração, mesmo que você seja como Davi. Comece a sua oração resmungando: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. E você começa resmungando na oração, mas comece a orar, mesmo que seja resmungando, e Deus vai trabalhar o seu coração e moldar seu coração, abrir teus olhos espirituais, você verá a glória dele, e você vai terminar a sua oração glorificando ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Nem tudo vai ser perfeito na sua vida, eu estou concluindo aqui, mas eu preciso falar para vocês sobre um homem extremamente importante na história de nossa fé, século XVIII. Ele era conhecido como príncipe dos pregadores, e creio que a maioria de vocês já ouviram falar dele. Me dê mais 3 minutinhos. Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas do século XIX, sempre foi diferenciado a nível intelectual, sempre. Mas da mesma forma que ele tinha uma diferença para mais a nível intelectual, ele desde criança sofria com doenças crônicas como gota e reumatismo, além de outras enfermidades. Ele vai morar com sua avó e ter um encontro com Cristo ali. Se desenvolve espiritualmente, intelectualmente, cresce. Ainda Spurgeon, além de gota e reumatismo, tinha uma doença degenerativa e crônica sem cura. Mesmo assim, já convertido, pastor, foi pastorear uma igreja de 100 membros. Poucos anos depois, nos seus cultos, a sua plateia eram mais de 10 mil pessoas naquele tempo. Reconhecido em sua época, Spurgeon, como uma das mentes mais brilhantes, pregando em média, absurdamente, de 8 a 12 sermões semanais. E não é qualquer sermãozinho, não. Você pega os sermões de Spurgeon, é algo extraordinário. Aos 50 anos, Spurgeon já havia sido responsável pela fundação e supervisão em mais de 66 instituições na Europa, incluindo igrejas, escolas, seminários, orfanatos, revistas mensais e editoras. Respondia em média 500 cartas, não é zap não, tá? 500 cartas semanalmente. Lia 6 livros teológicos semanalmente. Faleceu em 1892. Deixou um legado.
faleceu muito jovem, 57 anos ele morre. Spurgeon, esse homem de Deus, nunca foi curado. Spurgeon tinha uma doença emocional crônica chamada depressão. Se hoje é difícil tratar, imagina em 1835, 1840. A vida inteira dele, pregando de 8 a 12 sermões por semana, ele estava em crise de depressão na sua fase dos últimos 10, 15 anos da sua vida. Havia momentos que os membros da igreja, os líderes da igreja, precisavam ir na casa de Spurgeon, pegar ele, colocá-lo no púlpito para ele pregar. Dentro de seu coração ele estava arrasado, dentro de seu coração ele estava destruído, mas ele pregava o evangelho puro e pleno e mudou a história daquele lugar. Não importa como você está, meu irmão e minha irmã, não importa qual é a sua situação, não importa se está doendo, não importa se não tem jeito, não importa se o laudo foi difícil, não importa se o tratamento está difícil, não importa se você está sofrendo, você não pode deixar de cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Você não pode deixar de pregar o evangelho. Nada pode impedir a tua adoração, nada pode impedir a sua pregação e o seu clamor para aqueles que ainda não têm Cristo como único e suficiente Salvador. A sua missão, nada pode impedir. E a única razão de você ainda permanecer com o fôlego da vida é porque Deus te deu uma missão a cumprir: representar o reino de Deus aqui nesta terra. Mesmo se não esteja do jeitinho que você gostaria de estar, Deus vai te usar de forma poderosa, da forma que Ele permite você estar. Spurgeon tinha tudo para dar errado, se trancar na sua casa e cobrir a cabeça e morrer ali. Mas ele decidiu servir ao Senhor com pouco que ele tinha. Sirva ao Senhor com pouco que você tem. Entenda que você é humano, que nem todos os dias você está bem, nem todos os dias você está cheio de autoridade e poder. Mas mesmo nesses dias que você não estiver cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade e poder, no dia que você vai falar, até quando, Senhor? Continue orando, continue reclamando com Ele. Não pare essa oração, que Deus vai abrir os seus olhos espirituais, encher você da glória dEle, e você vai adorá-lo e louvá-lo para todos sempre. Amém.